Então, olá, alunos. Agora iremos dar continuidade aos outros dois povos indígenas da América que faltou da aula passada e iremos continuar nessa. Os Incas. Acredita-se que, enquanto caminhavam à procura de terras férteis, os Incas chegaram ao interior da Cordilheira dos Andes por volta do século XIII. Naquelas terras altas começaram suas vidas como camponeses e pastores e ergueram a cidade de Cuso. Aos poucos, no entanto, ampliaram seus domínios, aliando-se aos povos da região ou submetendo-os. Em 1438, fundaram o império que teve Pachacuti como primeiro imperador. No processo de formação de seu império, os incas assimilaram elementos de outras culturas, inclusive o quechá, a língua que mais tarde espalharia pelos Andes. O Império Inca expandiu-se consideravelmente graças às sucessivas conquistas. Ele era dividido em várias regiões administrativas, cujos governadores deviam prestar contas de seus atos ao imperador. As interligações entre as regiões do império eram feitas por uma eficiente rede de estradas construídas nas costas das montanhas. Jovens eram treinados desde a infância para correr por elas, levando e trazendo informações e produtos por longas distâncias. As principais estradas incas ligavam o interior de Cuso, uma cidade planejada que servia como capital do Império Inca, a Sociedade Inca. O imperador, conhecido como Inca ou Filho do Sol, era visto como semidivino e possuía enormes poderes e privilégios. Seu cargo era hereditário. Abaixo dele estavam os sacerdotes e os chefes militares, todos saídos da nobreza. Depois vinham os artesãos, os soldados, os projetistas, os funcionários públicos. Estes profissionais viviam em cidades e eram sustentados pelo governo, que armazenava riqueza com os impostos cobrados das comunidades camponesas e dos povos sobre o domínio inca. Saberes e técnicas incas, a sua edificação. Antes de começar uma construção, os incas produziam a maquete de argila e pedra que os ajudava a formar uma ideia da obra depois de pronta. Nessa construção, usavam grandes blocos de pedra que eram cortados e encaixados uns nos outros sem necessidade de uma substância colante. Em Machu Picchu existem edificações em que se pode ver o modo de organização dos bairros de uma cidade inca. Restam ainda hoje construções incas intactas e em número grande de vestígios delas em cidades como Cuso, Lima e Quito. Agora vamos falar sobre a técnica, trabalho e imposto. Habitando regiões montanhosas, os incas desenvolveram uma técnica agrícola que consistia em construir terraços na forma de uma imensa escada para a prática da agricultura, um sistema de terraços. Nos degraus mais altos, cultivavam espécies vegetais resistentes ao frio, como a batata. Nos do meio, milho, abóbora e feijão. Nos mais baixos, semeavam árvores frutíferas. Com isso, conseguiam colheitas variadas e fartas o ano inteiro. Os incas se dedicavam também ao pastoreio, criavam a lhama e a alpaca, animais usados para transporte dos quais obtinham lã e leite. Os camponeses constituíam a maioria da população. Cada aldeia era formada por um conjunto de famílias camponesas unidas por laços de parentesco que recebia o nome de Ailu. O chefe do Ailu era o Curaca. As terras de cada Ailu eram divididas em 3 partes, uma para o imperador, uma para os deuses, controlada pelos sacerdotes, e a outra para as famílias camponesas. Além de trabalhar todas as terras, os camponeses tinham de prestar serviços gratuitos ao Estado, plantando e construindo ou reformando. Essa obrigação tinha o nome de mita. Os tupis. Quando Pedro Álvares Cabral aqui chegou, havia milhões de indígenas agrupados em mais de 1000 povos falantes de cerca de 1.300 línguas. Boa parte dessas línguas pertencia ao tronco tupi. Calcula-se que, na época, a população tupi era de 1 milhão de pessoas. Os povos tupis tinham uma origem comum, a atual floresta amazônica. Suas casas eram ruidosas e movimentadas. Suas aldeias eram grandes e comparadas às da Amazônia atual, por volta de 500 a.C. Eles começaram a se expandir, uma parte deles caminhou pelo interior em direção ao sul, outra parte rumou até a foz do rio Amazonas, e depois avançou pelo litoral no sentido norte-sul. Os tupis praticavam a agricultura, com destaque para o cultivo da mandioca, planta que foi descoberta e domesticada por eles. Para completar sua dieta, caçavam, pescavam e coletavam produtos da floresta. Entre os grupos tupis que habitavam o litoral estavam os tupinambás, na área onde hoje é o Rio de Janeiro, e os tupiniquins, que tinham sua aldeia onde hoje é o Porto Seguro, na Bahia. Técnicas e saberes tupis. Objetos que contam a história.
Os mantos indígenas, confeccionados pelos tupinambás, grupo falante da língua tupi que habitava o litoral brasileiro, são confeccionados com fibras naturais, embira, e penas de guará, ave de plumagem vermelha do litoral do norte do Brasil. Esse manto vermelho servia para vestir os meninos durante importante festa que celebrava a passagem da adolescência para a fase adulta, o manto amarelo para homenagear os adultos do sexo masculino que se destacavam por sua valentia ou religiosidade. Os tupinambás nos deixaram 6 exemplares de mantos, todos conservados em museus da Europa. O manto vermelho está no Museu Nacional de Copenhague, na Dinamarca, e o amarelo no Museu do Homem, em Paris, na França. O processamento da mandioca. O alimento básico de numerosas sociedades indígenas é constituído pela mandioca brava e seus derivados. Nessa variedade de mandioca existe um poderoso veneno, mas os índios desenvolveram técnicas especiais para torná-lo comestível, e nós aprendemos deles essa técnica. Descasca-se e rala-se a mandioca, lava-se a massa com água sobre uma peneira, espremindo-a depois com as mãos e, em seguida, a polpa colocada em uma prensa, na esteiria manual ou no tipiti. O sumo que escorre por entre as malhas é recolhido numa panela e decantado. O líquido chama-se tucupi e perde o veneno quando deixado ao sol ou aquecido ao fogo, servindo então para temperar a comida, junto com outros condimentos. Lava-se também o sedimento branco do fundo da panela, o polvilho, para livrá-lo do veneno. Depois torrado em tacho, obtém-se a tapioca. A polpa da mandioca é retirada da prensa, seca ao sol em forma de pães, para fazer farinha. Esses pães são esfarelados e torrados para fazer os bijus. Mistura-se a massa esfarelada com um pouco de água, espalhando sobre os tachos rasos. Pazinhas de madeira em forma de meia-lua servem para virar os bijus sobre o torrador, com a farinha fazendo-se ainda bebidas, tortas, mingau. A farinha é guardada em cestas e cabaças. Então, terminamos agora a nossa segunda parte sobre esse capítulo e fique agora com as atividades.